Mais uma vez estamos aqui, hoje em pleno feriado, para mostrar para vocês essa nossa aula de Direito Internacional que a gente vai hoje comentar sobre condição jurídica do estrangeiro, na verdade, continuar com esse assunto que é bastante importante. A gente vai ver vários assuntos relacionados à nova lei de imigração, que é uma lei importantíssima. Vamos então, sem mais delongas, vamos continuar então a nossa aula da semana passada, né? E vou mostrar na tela então quais são os tipos de documento de viagem. E é bastante importante que a gente saiba, muitas pessoas não sabem quantos tipos de passaporte tem, se eu perder o passaporte no exterior, o que eu faço, enfim. Tudo isso essa lei diz e é bastante útil para a nossa vida no dia a dia. Bom, nos vemos até daqui a pouquinho. Vamos para a tela, então, onde eu vou mostrar para vocês os tipos de documento de viagem. No nosso documento de viagem, a gente tem lá, então, o famoso passaporte, né? A gente tem o laissez-passer, autorização de retorno, salvo-conduto, carteira de identidade de marítimo, carteira de matrícula consular, documento de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, quando admitidos em tratado, certificado de membro de tripulação de transporte aéreo e outros que vierem a ser reconhecidos pelo Estado brasileiro em regulamento. Então, a gente vai começar pelo passaporte, tá? O passaporte, então, ele é o mais comum, né? E aqui o que nos interessa na nossa vida aí, na nossa temática de direito internacional privado, é com relação à emissão de passaporte para menores. E também a gente vai falar um pouquinho de direito internacional das famílias, né? Por quê? Porque vai entrar aqui numa questão bastante delicada quando se tem guarda unilateral ou mesmo guarda compartilhada. Como é que faz para a gente sair com o nosso filho para o exterior, né? É uma situação que eu passo a cada 15 dias, né? Agora não, porque a gente está em plena Covid-19, mas a cada 15 dias eu tenho que sair com meu filho para o exterior, onde o meu marido mora, na Argentina. Então, como é que fica essa situação? Como é que a gente vai trabalhar com essa questão do passaporte para menores de idade, né? Então, existe o passaporte, quando é emitido para menores de idade, existem as possibilidades, por exemplo, de colocar somente saída do Brasil com ambos os pais, ou o responsável legal, né? Ou então, que é a forma mais fácil, apenas um dos pais ou o responsável legal para sair, né? Porque aí não precisa ter autorização toda vez que sai, autorização do pai, ok? Também pode ser, existe essa possibilidade de autorização do genitor registrado na certidão ou do documento de identidade. E também foi incluído um parágrafo que concede à Justiça brasileira ou estrangeira o poder de decidir sobre a concessão ou não do passaporte. Bastante comum esse tipo de litígio quando o pai ou a mãe não quer emitir o passaporte. Aí o juiz, obviamente, ele vai olhar cada caso e vai verificar se existe risco dessa criança não voltar ou não. Olha, o pai comprou só para a criança ir para a Disney, é presente de aniversário, e a mãe torrona tentando não deixar só para fazer da vida do pai um inferno. Não tem problema, ação de suprimento judicial, onde a gente pede para o juiz que ele supra, então, judicialmente a vontade da mãe, que se nega de forma sem motivo, né? Sem motivo com relação a esse tipo de emissão. O laissez-passer quer dizer, em francês, deixar passar, né? É um documento de viagem histórico importantíssimo. Esse aqui, por exemplo, é um laissez-passer de Israel, pós-Segunda Guerra Mundial, de 1948, que é datado, né? Então, um momento importante aí em que judeus estavam retornando ao seu país de origem, né? Então, bastante, até me emociona ver esse tipo de passaporte, porque quantas pessoas, né, não voltaram aos seus países de origem, fugindo, né, ou tentando retomar aquilo que a guerra, aquilo que
Hitler fez, né? Mas vamos lá. Bom, o laissez-passer ele é um documento de viagem e é expedido pelo governo do estado ou por uma organização internacional. Quando emitido por governos nacionais, o laissez-passer é usado para viagens somente de ida, tá? Então, não é um passaporte, é só uma autorização para sair, para passar, ok? E ele não é válido, então, para outros trechos, tá? Ele não substitui o passaporte, ok? Governos de alguns países emitem o laissez-passer, como o Brasil, como passaporte de emergência para os próprios nacionais, enquanto outros governos emitem também para os apátridas. E aqui no nosso país temos esses tipos de passaporte, né? Eu vou até mexer aqui, eu não sei se está aparecendo tudo, acho que está. Então a gente tem o passaporte, esse é o passaporte azulzinho, né, do Mercosul, é o passaporte novo da República Federativa do Brasil. Aqui a gente tem o passaporte de brasileiro para estrangeiro. Normalmente esse passaporte, eu já tive alguns casos na Cruz Vermelha, em que o juiz da vara da infância, por exemplo, uma criança refugiada não tem passaporte, ou para o país que ela está indo não aceita um passaporte desse país, por uma série de motivos, não reconhecimento, enfim, aí expede-se esse passaporte amarelinho, que a gente chama, tá? Que é o passaporte para estrangeiro. O laissez-passer, que é só aquele de ida, que é um passaporte que ele serve para um monte de gente, né? Aqui, nesse caso, principalmente para países que não possuem relações diplomáticas com o Brasil, e aí a gente usa esse laissez-passer como um momento histórico, né? Onde, então, na história do direito internacional, o laissez-passer já tinha esse caráter humanitário. E o passaporte de emergência, esse azul calcinha aqui, né? O azul celeste, em que brasileiros, por exemplo, perderam o passaporte, pelo amor de Deus, já passei por uma situação dessas. Não eu, mas eu estava com uma amiga minha e ela esqueceu o passaporte dentro do táxi. Eu tinha 17 anos na época, lá nos Estados Unidos, e a gente foi atrás de um passaporte azul calcinha para que ela voltasse para o Brasil. E, graças a Deus e graças ao consulado, conseguimos, né? Então, o passaporte verde, que não está aqui na tela, ele é o passaporte para oficiais, né? O vermelho é o diplomático. Então, o marrom, como eu falei para vocês, e o amarelo e o azul celeste, ok? Então, temos esses passaportes aqui no nosso país. Na sequência, pessoal, só para ter uma ideia do que seria essa emergência, pode ser qualquer coisa? Não, né? Primeiro que tem que ter nacionalidade brasileira, tem que ter uma série de requisitos. Então, por exemplo, se for homem, tem que estar em dia com o seu serviço militar obrigatório. Última votação, ou pelo menos justificada a ausência. Não ter, obviamente, ser procurado pela justiça. Não está proibido também de sair do Brasil. Em situações de catástrofes naturais, conflitos armados, ajuda humanitária, viagem imediata por razão de saúde do requerente, cônjuge ou parente até segundo grau. Então, por exemplo, não tenho passaporte, tenho que sair daqui e é claro, é o momento de fazer isso, né? Proteção de patrimônio, claro que não tem nada a ver relacionado a prejuízo de passagem, hospedagem, necessidade de trabalho, interesse da administração pública e emergência que não pôde ser prevista e o adiamento da viagem causaria transtornos graves. Então, não é qualquer emergência, tá? É uma emergência bastante importante, ok? Então, a gente vai falar sobre os vistos, né? Então, visto... É importante, já caiu na OAB, pessoal, a questão do visto. Contava uma historinha que o brasileiro tinha um visto americano e que chegando lá foi impedido. E como assim foi impedido? Se está correto ou não? Pessoal, visto é expectativa de ingresso. Então tenham isso em mente. Não é porque eu tenho visto que eu vou ter certeza que eu vá entrar no país. Então, assim, eu já tive alguns problemas
principalmente dependendo se houve, por exemplo, uma entrada de brasileiro no exterior, no dia eles ficam de olho, né? Então teve um dia que esse ano até fui dar uma palestra em Lamego, em Portugal, e eu fui via Porto e tinha acabado de prender um brasileiro com carregamento de droga e tal, e eu por ser brasileira estava na fila e eles fizeram eu mostrar o convite, a sorte, né, que eu já sou macaca velha, já carrego na mala, então faço uma pastinha com convite da universidade, com a passagem de volta, enfim, todas as informações com o folder da palestra. Ele foi ver, inclusive ele foi além, ele entrou no site da universidade para ver se aquela palestra ia existir. Então, assim, eles são rígidos, né? E brasileiro precisa de visto? Não. Né? Então, assim, e outra coisa, já tive, por exemplo, nos Estados Unidos, já tive que passar por uma entrevista. Né? Quando que você vai? Quando você volta? Quanto dinheiro você está carregando? Tal. Por quê? Porque é uma expectativa, não me garante o ingresso. Se eu for negada ali, bye bye, eu volto para o Brasil. Tudo bem? Importante dizer que o visto ele vai ser concedido, então, pelas embaixadas, pelos consulados gerais, pelo vice-cônsul, enfim, pelas organizações que estão habilitadas pelo, obviamente, Poder Executivo para emitir esse tipo de visto. Ok? Os vistos diplomáticos de oficial de cortesia, eles podem ser concedidos pelo Brasil, por óbvio, taxas serão cobradas, né? Só que, assim, é importante dizer que não vai ser concedido visto quem não preencheu os requisitos do tipo de visto pleiteado. Então, por exemplo, eu quero visto de turista. O que você vai fazer lá? Eu vou trabalhar, né? No ano passado, na escola do meu filho, a gente teve esse problema. Uma professora dos Estados Unidos vinha para cada aula e ela pediu visto de turista. Ela poderia? Não. Então ela nem entrou no Brasil, porque ela já na entrevista ela já falou que ia dar aula, né, em Santos, tal. Então, claro que não. A pessoa tem que preencher o requisito de acordo com o visto. Por exemplo, quem de alguma forma, né, ocultar uma condição impeditiva dessa concessão de visto, então, para ele estiver escondendo alguma coisa, né? E também os menores de 18 anos desacompanhados ou sem autorização. Deixa eu fazer um grande parênteses aqui. Crianças desacompanhadas chegam 30 por mês em São Paulo. Né? Eu sou advogada da Cruz Vermelha, já falei isso para vocês, e eu cuido dessas crianças desacompanhadas. Nesses casos específicos, não é que o Brasil não vai conceder visto, as crianças já chegaram, tá? Então, assim, se no país de origem pedirem visto para o Brasil, não vai ser concedido para pessoas desacompanhadas. Ocorre que muitos países africanos colocam as crianças no avião e a empresa aérea nem olha isso. Tá? É importante dizer que tem um tratado de direito internacional que as empresas aéreas são responsáveis por essas pessoas. O que se diz responsável? Você tem que pagar pela moradia, pela alimentação. Então, assim, isso está acabando, já foi pior. Então, quando chega a criança desacompanhada, é porque a situação humanitária da saída dela é terrível, né? E ela já chega pedindo refúgio, ok? E aí, nesse caso, não é caso de extradição, de expulsão, nem nada disso, ok? Estou tomando café. Então, vamos lá. Da mesma forma, né, o visto ele pode ser negado, tá? Porque é uma expectativa de direito. Quando que esse visto ele vai ser negado, né? Então tá lá no artigo 11 da nossa lei que a gente está estudando, né? E eu estou aqui até mexendo no texto para vocês entenderem melhor aqui, né? Então, é importante dizer que, veja bem, nessa situação síria,
o Brasil está concedendo visto, tá? Porque a questão é humanitária. Então, a gente precisa ter esses olhos para o visto, né, de uma forma diferenciada. Porque o Brasil é um país diferenciado. O Brasil concede visto, mesmo sabendo que as pessoas estão fugindo do seu país de origem por conta de perseguição, tá? Então, por muitas vezes, eu liguei para cônsul e pedi a expedição e eles fizeram numa boa. Por quê? Porque é questão humanitária, ok? Então, assim, o visto ele só vai ser negado em situações bem pontuais. Está lá no artigo 45 da nossa lei de estudo, tá? Quando essa pessoa, isso já caiu no OAB. Quando a pessoa é expulsa do país, ela tem um prazo. Você não pode voltar ao país em 3 anos. Se ela voltar no 2º ano, ela não pode ter visto. Então, é um dos motivos da denegação de visto. O segundo motivo é se essa pessoa for condenada ou estiver respondendo a processo por atos de terrorismo ou por crime de genocídio ou por crime contra a humanidade ou com relação a crime de guerra, crime de agressão, ok? Todos eles estão tipificados onde? No Estatuto de Roma, que provavelmente o professor de vocês de Direito Penal já deve ter falado, que é o TPI, é o Tribunal Penal Internacional, que fica lá na Holanda, tá? Então, esse visto vai ser negado porque essa pessoa foi condenada e ainda está respondendo por atos de terrorismo ou crime de genocídio, ok? O terceiro motivo, por ela ter sido condenada ou respondendo a processo por crime doloso passível de extradição segundo a lei brasileira, tá? Então, o visto não é concedido. Que tem o nome incluído na lista de restrição por ordem judicial. Então, eu já trabalhei no CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados. Lá a gente tinha esse acesso, então, acesso à Interpol, a gente colocava o número do passaporte, nome da pessoa, a gente via se a pessoa era ou não procurada, ok? Então, não vem com esse papinho. As pessoas que falam de refúgio não têm noção, né? Como diz a minha amiga, loção do que estão falando. O refugiado, ele é refugiado, mas a vida dele foi devassada, tá? Todos os sistemas estão hoje interligados. Não existe mais aquele papinho de que, o refugiado, mas pode ser um terrorista. Não pode. Só se nem a Interpol souber que a pessoa é terrorista. Tudo bem? Então, assim, quando se há uma denegação do visto, é porque efetivamente algo foi achado. Você clicou lá no nome do cara, ou nome da mãe, aparece. Fiquem tranquilos com relação a isso. Aluno meu não vai falar essa frase besta de falar, refugiado, mas pode ser refugiado. Não pode. Tudo bem? Quem fala isso não tem noção, tá? Da realidade. Nunca sentou na cadeirinha e trabalhou. Mas, enfim, vamos lá. E um outro motivo, que tenha praticado, então, algum ato contrário aos princípios e objetivos da Constituição Federal. Isso é bem mais aberto, né? Mais difícil da gente pensar. Mas é importante dizer que ninguém pode ser impedido de entrar no nosso país por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencimento ao grupo social ou opinião política. Tudo bem? Agora a gente vai seguir, então, no nosso vídeo para mostrar para vocês, na próxima aula, quais são, então, esses tipos de visto e para qual uso a gente vai fazer, então, deles. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.